Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu tenho uma honra de entrevistar um amigo querido, um empreendedor nato, que é o Cláudio Rocha, especialista no mercado de varejo, né, Cláudio? Porque você é uma pessoa brilhante nessa área, né? E a gente vai falar sobre empreendedorismo também, mas vamos falar sobre a vida. E você que está nos assistindo, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de amigos, de curtir, compartilhar. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal. Se você estiver em outras plataformas, fique à vontade para comentar também no final desse vídeo. Cláudio, uma honra lhe receber aqui. Você é como um irmão para mim, é uma pessoa muito querida, muito especial. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Bom, essa apresentação toda eu fiquei até envergonhado aqui, né? com tanta coisa que foi falado sobre mim, mas eu estou muito feliz. Eu acho que para mim é uma honra e um prazer incrível estar aqui hoje participando desse podcast. E bora lá falar sobre empreendedorismo, falarmos sobre vida. Eu cinquentei, né? Então, assim, estou muito feliz. Vamos começar então por aí, né? Como foi a experiência de completar 50 anos? O que você entende que virou ali como chave? Olha, assim, acho que completar 50 anos, eu acho que é um marco para o homem, né? Porque, na realidade, você passa de um processo para outro processo. Eu não sei, pelo menos foi assim para mim. Várias coisas aconteceram nessa virada, né? E o mais importante de tudo foi o encontro com Cristo. Eu tive exatamente 10 dias antes do meu aniversário, foi uma coisa incrível, né? Então, assim, acho que 50 anos para mim foi um marco de vida e um marco de vida em abundância. Eu acho que esse que para mim é o que mais marcou dos meus 50 anos. Sim, e o legal é você chegar aos 50 bem, né? Porque muitos não conseguiram chegar nos 50 e muitos chegaram nos 50 não tão bem. Uhum. E você chegou aos 50 bem, né? Com a sua família, né? Encontrando Deus, né? Então, olha que presente que você recebeu. Eu acho que nós colocamos no ano passado, e aí foi uma coisa muito interessante. No dia 29 de maio, eu fiz um encontro com a esposa. Nós saímos, fomos para um restaurante, nós somos da região de Alphaville, e nós falamos assim: olha, esse dia vai ser um dia para a gente falar de futuro. Eu vou 50 no ano que vem, e eu quero saber da minha esposa, que é minha parceira de vida, minha parceira de negócios, a minha parceira de tudo, o que nós vamos fazer no ano dos 50, né? E lá nós começamos a rascunhar várias coisas, e um dos itens que ficou uma linha em branco, e nós colocamos como o ano do novo. Uau. E esse ano do novo, ele foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, os projetos eles foram realizando e faltava uma coisa. Eis que no dia 23 de setembro, essa linha branca foi preenchida e aí tudo se explicou, que era a presença de Cristo na minha vida. Você consegue explicar um pouco sobre essa experiência que você teve no dia 23 de setembro? Rapaz, o que na minha cabeça veio foi primeiro que eu tinha, ao longo de uma vida, algo que me ficava segurando um vazio. Eu tinha um negócio, a gente colocava um negócio para o ar, ficava feliz e de repente me aquietava. Aí algo acontecia na minha família, ficava feliz e me aquietava. O que eu senti no dia 23/9 foi literalmente um calor dentro do meu coração. É como se tudo tivesse sido preenchido. Eu falo que é como se fosse uma mágica, um calor que ele é indescritível. Acho que eu senti ele no nascimento das minhas filhas. Eu consigo descrever isso porque eu acho que ali é a presença genuína do nascimento. É muito milagroso. É muito milagroso. E aquilo para mim foi muito forte. E aí eu me desmontei. Né? Acho que dia 23 para mim vai ser um marco de vida. E eu acho que foi o momento mais importante para os meus 50 anos. Que incrível. E ali estava ditando a regra da sequência da minha vida. Sim, e uma nova jornada, né? Como essa página em branco que você colocou, né? Eu vejo como você recebendo várias páginas em branco para você escrever uma linda história, né? Isso eu acho forte. Que abriu um novo livro da vida para que eu começasse a trilhar um novo caminho. Que legal. Se até aqui foi bom, eu fico imaginando o que vai acontecer de agora em diante. Isso. Né?
a gente fala muito que nós devemos ter cuidado com o que nós pedimos, né? E você pediu para quando chegar aos 50 você ter o novo ali, viver o novo, né? Tem alguma situação que você vive hoje no presente que você lembra que foi pedido lá atrás, né? Algo nos negócios, talvez ali, em uma abertura de uma empresa, de uma loja, ou até com a sua família, né? Algo que você olhou lá atrás e você falou, caramba, eu pedi isso, né? Nossa, eu estou vivendo exatamente o que eu pedi. Eu acho que nesse processo todo passaram algumas provações, né? Sim. A gente teve provações dentro da nossa casa, porque era o meu ambiente, era o meu porto seguro, né? Então eu entendi que a gente está passando por uma reformulação e por um novo limiar, né? Dentro dos negócios, a gente pediu algumas coisas, né, ao longo do ano que foram acontecendo, mas em específico a nossa última loja, que estava tudo meio estranho, assim, e nesse novo momento eu tive uma conversa genuína com Deus. Falei assim, Deus, olha só, se for para acontecer, que o Senhor já diga logo, olha, já acontece e essa loja vai ser em seu nome. Eis que, 1 hora depois, toco o meu telefone e a pessoa da franquia dizendo, olha só, aceitaram a nossa proposta, e essa proposta foi uma proposta incrível que eu não imaginei que iria passar. Sim. Porque eu tinha feito uma proposta, eu falei assim, olha, vamos lá. É o seguinte, para ser tem que ser desse jeito. Sim. Caso contrário, não vou. Colocou uma condição. Uma condição. E para mim, acho que esse foi o ponto maior, porque 1 hora depois, esse processo tinha sido resolvido. Uau. E aí, na mesma hora, eu publiquei, eu falei assim, senhor, essa loja é do senhor. E ponto final. Então, para mim, foi uma coisa extraordinária que aconteceu, um negócio que estava enroscado, que estava meio estranho, e que ele arredondou a bola e pumba. Uau. E, Cláudio, como foi essa relação de crescimento no mundo dos negócios? Que o Cláudio tem uma situação curiosa, né, de crescimento, que o primeiro empreendimento dele foram papelões, né? É verdade. E eu quero que ele explique isso para a gente, verdade, né? Verdade. Como foi transformar esse primeiro empreendimento em chocolates, acessórios, né? Tudo que você está ali dentro desse seu universo. Se você montasse uma linha do tempo aqui para a gente, né? Como foi esse crescimento? Olha, isso vai dar um livro, viu? Mas boa, em linhas gerais, resumindo essa situação, eu vim de família muito humilde, né? Meus pais são do extremo leste da cidade de São Paulo, para quem não conhece. Eu sou da Vila Antonieta, próximo da Vila Carrão, Itaquera, tá tudo conectado ali. Hoje já está mais crescido, mas na época a gente viveu numa fase que era uma periferia, né? Hoje está tudo muito grande, né? Muito novo. E meu pai é vendedor de ovos e a minha mãe, ela era tecelã que largou o emprego para cuidar da família. Então, basicamente, a vida em casa era de papai, vendendo ovos na rua. O cara da Kombi vendendo ovos para os comércios. Então, ele vendia para bares, restaurantes, mas basicamente para a periferia. E o dinheiro na minha casa, ele sempre foi muito escasso, né? Então, minha mãe conta de que alguns momentos, quando eu era pequeno, faltou o dinheiro para comprar o leite. Uau. Então, diante de todo esse cenário, eu desde cedo senti a necessidade de fazer alguma coisa. Eis que eu vi uma pessoa com um carrinho de papelão na rua e eu tive a ideia de ir para a rua também buscar carrinho de papelão. Meu pai, na época, ficou um pouco relutante com o processo. Minha mãe falou, não, meu filho, se é para ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro então. E é isso que aconteceu. E ali eu acho que nasceu a minha primeira parte da veia empreendedora, né? Porque daquele processo de carrinho de papelão, peguei o carrinho de papelão, bati numa empresa, literalmente o cara falou, você tá com sorte hoje, meu filho. Ele abriu um galpão, tinha papelão, muito mais do que o carrinho poderia carregar. Aí eu voltei para casa, falei com o pai, eu falei, pai, olha, é o seguinte, eu arrumei um negócio, eu preciso que tu vai me ajudar lá. E aí, quando a gente chegou lá, e aquele negócio foi o meu primeiro dinheiro, né? E mais interessante, que eu sempre fui um cara muito casa. E esse dinheiro, a minha primeira coisa que eu fiz foi comprar uma brocha, um cal e passar cal na minha casa. Uau. Porque era uma casa que não tinha reboco, né?
mas tinha um beiral, e o beiral era sujo. Então ali para mim era um marco ver o beiral da minha casa bonitinho. Sim. E ali foi quando começou toda a minha vida. E depois eu entendi que fazia muito sentido eu ir atrás de estudos, que eu não queria ficar naquela região periférica de estudo no colégio público. Comecei a estudar e fui para o colégio técnico, passei na Federal e ali começou a minha vida. Que legal. Empreendedora, né? Começou com um carrinho de papelão, mas entendi que aquilo era uma mola propulsora para algo maior e que não estaria ali. E sabe qual a visão que eu tive agora enquanto você estava compartilhando isso? Que o seu primeiro rendimento ali, você investiu na sua casa, é que Deus te deu uma visão de investir em coisas concretas, sólidas, né? Sim. Coisas que você pode olhar ali todo dia e contemplar o fruto do seu trabalho. Isso é muito poderoso, né? Tanto é que na sequência eu trabalhei em multinacional e depois eu tive a transição de carreira e aí passei para o mundo do empreendedorismo. Minha primeira loja, hoje eu sou multifranqueado, a gente trabalha com 3 negócios, eu tenho franquias da Cacau Show, da Morana Acessórios e a Biomundo de Produtos Naturais. Eu entendo que está tudo meio conectado, Sim, de alguma forma, bem-estar, saúde, leveza, porque as pessoas quando chegam numa loja, exemplo da Cacau Show, elas querem ter aqueles 5 minutinhos de paz. Isso. Então, tomar um cafezinho, ter uma boa conversa. A mulher, ela está com uma baixa autoestima, ela vai lá para a Morana e ela precisa de um acessório. E no caso da Biomundo, a pessoa também está com uma baixa autoestima, está sobrepeso, está com um problema de pressão e precisa resolver a vida. Ou seja, os meus negócios eles acabaram estando intimamente ligados em mundos diferentes, mas conectados com o meu propósito principal. Outro, né? Exatamente. Que legal, que forte, né? E durante essa jornada, eu lembro de uma história que você compartilhou comigo, da pandemia, né? Que veio a pandemia e imagina como o mundo do varejo ficou no início da pandemia, né? Porque nós temos uma agência de publicidade e eu lembro que os clientes que a gente atendia na época, que eram do mercado de varejo, eles me perguntavam o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? A minha loja está fechada, eu estou proibido de abrir as portas, né? E eu acredito que para alguém que atua no mercado de varejo, a melhor sensação do mundo é abrir as portas, né? Exatamente. Você abre as portas para receber o público e de uma hora para outra você tinha que fechar as portas e o público querendo comprar, mas não podia entrar na loja e nem sequer sair de casa. E eu lembro de um fato curioso que você compartilhou, de uma estratégia que você teve ali na época da Páscoa, né? Você com vários materiais ali de Páscoa e que são sazonais, né? Passou a Páscoa, praticamente aqueles produtos eles não são comercializados depois e você teve uma grande sacada. Você pode compartilhar como foi sim, pra que mim isso aconteceu? Hoje é fácil falar, né? Mas no momento, em 18 de março de 2020, foi quando todas as lojas fecharam. O governador Dória decretou por força da Covid e ali foi pânico total. Num primeiro momento, para mim foi muito estranho, porque eu nunca tinha vivido. Sim. A gente viveu praticamente uma guerra. E para quem vive no mundo do chocolate, a Páscoa é a data mais importante. A Páscoa é mais importante que o Natal. Uau. Por quê? É na Páscoa que acontece e define o seu ano. Sim. Então eu me vi tolhido do meu direito de abrir as portas da minha loja. E com todo o estoque dentro das lojas. A gente está falando de lojas em pontos importantes e estratégicos da cidade de São Paulo, loja na Avenida Paulista, lojas em shoppings, lojas em áreas de centros urbanos, sim, que era onde as empresas estavam dentro naquele momento. E todo mundo foi para casa. Na primeira semana, a gente entendeu que, meu Deus, isso vai ser só uma semana, beleza. Sim. Na segunda semana, a gente percebeu que o caldo estava entornando mesmo. Sim. E que a coisa ia ficar feia, que o estoque estava tudo lá dentro e que precisava transformar isso em dinheiro. Uma contagem regressiva, né? A Páscoa está chegando. Exatamente. Porque 18 de março já estava na bota da Páscoa, basicamente, porque a Páscoa é em abril. Então, a gente estava falando das 3, 4 semanas principais, que era onde o público vai para a loja. Sim. Né? Aí eu falo que é um anjo que fez uma ligação para mim. Ele, inclusive, é um dos gestores da Cacau Show, e ele falou assim: Bichão, o que você sabe fazer de melhor? Você faz ações corporativas nas empresas? Então raciocina e vai pra rua. Sim. E aquilo deu um estalo. Eu falei, tá, como é que eu vou fazer isso?
Bati no primeiro colega que eu tinha, que é o dono da Laville, da região de Alphaville. Falei, olha, tá acontecendo isso, eu quero saber se eu posso colocar os meus ovos aqui. Ele falou, pode. Aí eu falei assim, pode? Tá, então vou fazer o seguinte, vou bater em outras casas. Sim. E aí a gente foi. Então nós colocamos em supermercados, nós colocamos nas padarias para começar a vender. Só que isso ainda era insuficiente. Sim. Aí eu tive novamente uma pessoa, que é um pastor, um inquilino nosso, foi numa das nossas lojas e ele falou assim, olha, tem uma rede de supermercadistas, eu vou perguntar para ele se pode. Uhum. Esse supermercadista retornou, fizemos uma reunião e ele falou o seguinte, olha, você pode colocar os seus ovos em todas as nossas lojas, que era da rede Tacara de supermercados, e eles têm loja pela Vila Nova Brasilândia, pela periferia. Diante desse supermercado, nós fomos para dentro das favelas, e nas favelas nós conseguimos desovar nossa Páscoa. Que legal. Uau. Então acho que a Vila Nova Brasilândia nos abraçou a nossa equipe, e lá eu vi pessoas simples, pessoas humildes, mas com um coração incrível. Infelizmente, a Vila Nova Brasilândia sofreu muito com a Covid, porque a população é muito grande e aí começou o contágio. Uhum. E graças a Deus, nós e ninguém da nossa equipe pegou Covid naquele momento. E que era um desafio, acredito que vocês devem ter recebido muitas críticas de pessoas próximas, né? Ali, como você está saindo? Sim. Você corre risco. Aquela história, a saúde em primeiro lugar, deixa os negócios para depois, né? Mas quando você está no modo sobrevivência ali para o empreendedor, que tem famílias para sustentar, tem todo aquele estoque ali, você tem que partir para a ação, né, amigo? Diego, eu falo que ali foi o survival mode. Sim. Estava na 100% acionado. Porque eu ia morrer, porque eu ia quebrar as empresas. Sim. Com o dinheiro que você tinha que pagar de estoque, eu não tinha recurso para pagar. Então você quebrava. De duas uma, eu ia morrer de Covid, ou ia morrer quebrado dos negócios. Então eu preferi enfrentar e seguir. Né? E fomos para a guerra. Caso acontecesse alguma situação ali, eu tentei. Isso. Eu entreguei. E isso foi uma coisa que sempre aconteceu na minha vida, né? Bora fazer. Se é para fazer, bora fazer. Tem coisas que a gente não sabe, às vezes, como. Mas se o porquê está muito forte, o como vem. Sim. E eu acho que isso foi sempre uma matemática na minha vida, nos meus negócios, para tudo. Eu não tenho medo. Eu sou uma pessoa atirada, eu arrisco bastante. Sim. Olha que te confesso que nos momentos que eu mais arrisquei foram nos momentos que mais deram certo na vida. E no momento que eu menos arrisquei, que eu estava no modo protegido, no modo quentinho que a gente fala, né? Sim. Debaixo das asas da mãe, foi um momento de não crescimento, de não entendimento, de nada. E numa escala aqui de concorrências, né? Eu acredito que o local onde as pessoas mais se arriscam é menos concorrido do que o local onde as pessoas estão ali mais na zona de conforto, né? E aí não, zona de conforto é andar para trás, né? É isso que eu penso. Não tem zona de conforto, tem andar para trás. Né? No máximo estagnar. É isso. O lucro da zona de conforto é a estagnação, né? E alguns, até falando sobre zona de conforto, não fugindo aí do nosso assunto, muitas pessoas, agora com 50 anos tu vai parar, né? Eu falei, não, agora eu me sinto mais forte do que nunca para continuar e viver novos projetos. E ainda mais, no meu momento com Cristo muito intenso, tá na mão dele. O que ele nos reserva vai ser coisa boa. Eu acredito que quando você chega nessa idade, você coloca intensidade nas coisas certas, né? Porque você tem toda uma bagagem ali desses 50 anos aprendendo, né? Tropeçando e aprendendo com os tropeços, né? Porque hoje a gente fala assim, né, da parte boa do processo, né? Mas muitas coisas aconteceram nessa jornada, né? Desde quando eu me casei, constituí família. Foram momentos que foram delicados na nossa vida, mas eu sempre acreditei que daria certo. Eu sempre tive essa questão de acreditar em dias melhores. Eu acho que foi o que fez eu sair da periferia da cidade
e conseguir alcançar o sucesso como eu imagino que eu alcancei. Legal, legal. E eu acredito que um dos atributos que você tem, né, e você que está nos assistindo, porque às vezes quando a gente ouve alguém falando, né, eu saí de um lugar e fui para esse, né, aí quem está ainda no lugar, naquele lugar que foi colocado como comparação, ou pode ouvir aquilo e falar assim, mas eu estou feliz aqui em estar nesse lugar e está tudo certo, né, ou a pessoa pode ouvir aquilo com um estímulo, né? Agora eu quero ir para esse outro lugar. E eu entendo, Cláudio, que você tem um atributo do inconformismo, né? De alguém que não está conformado, e às vezes as pessoas até confundem isso com a não gratidão, né? Poxa, por que você não se contenta com o que você tem? Mas eu acredito que o empreendedor, de fato, aquele empreendedor que tenha o empreendedorismo na veia, né? O empreendedor raiz, ele está sempre buscando uma oportunidade, né? Ele não se conforma com a situação. Então, se está boa, ele vai criar formas de fazer com que fique ainda melhor, né? Ela pode estar melhor. Pois é. E você acredita que um dos seus maiores atributos é isso? É o inconformismo? Olha, você falou a palavra assim, matou a pau. Inconformismo foi a minha palavra de ordem, porque desde pequeno eu não estava conformado com aquilo, com a vida que eu vivia. Sim. Eu queria mais. Eu saía do meu bairro a pé e ia olhar o outro bairro, as casas bonitas, porque na minha cabeça o Tatuapé era um bairro grandioso. Então eu ia lá para o Tatuapé, eu ficava olhando, eu sentia o cheiro, eu sentia o olhar, eu via a planta. Eu falei, eu quero estar aqui um dia. Então assim, eu acho que é isso que me movimentou e fez eu fazer a diferença. Legal. Porque eu não queria continuar naquela escola, guardado as proporções de quem quis, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas na minha visão, não estaria ali o sucesso. Não estaria ali o próximo nível. Então, o que hoje muitos coachings falam de você se presenciar e sentir já o lugar que você quer estar, eu fazia aquilo de forma inconsciente. Sim. Né? E fiz isso por muito tempo e faço até hoje. Quando, por exemplo, a gente quer um novo negócio, eu vou sondar o shopping, eu fico lá, vou tomar um cafezinho, converso com um, converso com o outro, sinto a vibe do atmosfera do lugar. E vou te confessar que normalmente dá certo. Porque as coisas acontecem e te levam para aquilo. Você desejou. Sim. É muito desejo. Sim. Interessante que eu, conversando com você sobre a sua história, né, eu lembrei agora de um fato curioso que você compartilhou, de que você sempre gostava de ir para os lugares ali incríveis, né, para meio que você absorver, e eu acredito que isso traz uma motivação, né? Sim. E olhando esses lugares, eu lembro você compartilhando que conseguiu um emprego numa loja de um shopping, né, ali que você trabalhou naquela loja, que aquilo ali era maravilhoso, que você tinha contato com um novo perfil de público, né, e tudo. Eu acredito que o público que está entrando em shopping, ele vai com intenção, né, ele já vai ali, então talvez seja um público até mais fácil de você convencer, no bom sentido ali, porque é alguém que já está, e você começa esse trabalho. E olha que forte, né, você entra nesse trabalho com amor, com alegria, né, porque você poderia pensar assim, poxa, loja em shopping, né? O que vai ser? Vou trabalhar em finais de semana, né? Porque é muito característico, né? Mas não, você tinha aquele... Eu amava. E você ganhou como retribuição várias lojas suas em shopping, né? É isso. Olha que forte o poder da honra, né? Porque imagina se você entra no... Porque eu já conversei com pessoas que trabalhavam em shopping e falaram assim, é terrível, porque trabalha no final de semana e tudo. E a gente ganha o que a gente honra, né? Então, você honrando ali, naquele seu momento ali de início, né, de trajetória. Eu amava trabalhar. A loja extinta Dunkin' Donuts. Sim. E para mim era um prazer incrível montar os donuts. Para mim era um prazer incrível ir para o shopping, porque eu conseguia ver valor, porque depois eu recebia a minha remuneração e eu sabia o destino para cada... que não era real. Se eu não me engano, era outra moeda. Sim, cruzeiro, cruzado, tô entregando, né? A idade aqui, mas não era real. Sim. Então, eu sentia muita felicidade de ir trabalhar. Então, para mim, não era um problema. Trabalhar nunca foi um problema na minha vida. Sim. Pelo contrário, eu amo o que eu faço. E hoje ainda mais. Porque quando você vai para o mundo do empreendedorismo, e eu escolhi o mundo de franquias, você escolhe a franquia que você gostaria de trabalhar. Sim. Então, tem que estar muito conectado. Que eu acho que é uma coisa que eu
pretendo mexer para os próximos anos é colocar o franqueado certo na franquia certa. Boa. Porque às vezes o franqueado vai só por dinheiro e não é só dinheiro. Tem outros atributos que fazem com que aquela franquia seja uma franquia de sucesso. Sim. E a outra pessoa que tem a mesma franquia e não tem sucesso. Não é o dinheiro. O dinheiro é uma boa consequência. Isso, claro, é um prêmio, né? Agora, o franqueado, o empreendedor que fala assim, mas eu vou investir lá, sei lá, 300 mil para colocar numa loja, eu passo no final do dia para pegar o envelope, vai dar certo? Dificilmente não. Porque ali não vai ter paixão envolvida, ele não vai estar conectado com o negócio dele. Não significa que ele não estando no negócio que não vai funcionar. Porque Sim. hoje, com várias lojas, eu não consigo estar em todas as lojas. Mas eu estou conectado com o meu negócio. Sim. Na minha essência com o meu negócio. Legal. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu vou entrar aqui num assunto polêmico, tá? Que eu tive aqui uma sacada, e a gente está gravando esse podcast sem esboço, tá? Sem script. Eu falei, Cláudio, a gente vai sentar e a gente vai deixar o assunto... Deixar fluir. Rolar, né? E eu vou entrar num tema um pouco polêmico aqui, que são as pessoas que ensinam, mas não vivem, né? Então, no mundo... agora a gente vive, né? O mundo dos treinamentos, das pessoas que estão dizendo o que os outros devem fazer, né? Do dinheiro fácil, de se tornar milionário da noite para o dia, né? Na sua visão, é um mundo isso mágico. É uma utopia, porque você vem lá do início, né? Lá do papelão, como você falou aqui, né? E se tornou um homem de negócio. Essa cultura do imediatismo existe, na sua visão, é perigosa? Como você enxerga esses ensinamentos que estão sendo colocados hoje? Diego, eu vim de uma escola que as coisas são conquistadas. Elas não chegaram de graça na minha vida, né? A minha trajetória fez com que eu chegasse hoje. Agora, o que eu vejo hoje, e aí o que está sendo colocado aí amplamente em todos os lugares, eu não recrimino, mas eu não concordo. Sim. Na minha opinião, não acho que é fácil como estão falando. Uhum. Na minha opinião, existe um processo. E você tem que passar pelo processo para você receber a contrapartida no final. Não tem como, e aí é como eu aprendi, é como eu vivi, como empresários que são amigos meus, que também passaram pelo mesmo que eu, também falam a mesma coisa. As coisas elas vão acontecendo naturalmente desde que você trabalhe para isso. De graça, não chega. Só cai chuva. E acabou. Agora, essa questão de falar assim, olha, compra um curso hoje. Aí você vai olhar a história, eventualmente, daquela pessoa. Tá, mas quem foi fulano de tal? Qual foi a sua jornada? Tem pedigree essa pessoa, né? É isso. E aí, para quem já conhece um pouquinho, olha o vídeo, vai entender o seguinte, tá, mas a fala dele não está conectada nem com a sala que ele está postando. Sim, ele não tem nem postura para estar usando aquela mesa daquela forma. Sim, então tem alguma coisa errada. Tem alguma incongruência. É o entorno, você consegue ver o todo. Aí a pessoa posta um vídeo, aí você aí fala uma boa fala, que hoje fica fácil, né? Em qualquer lugar você consegue achar boas frases de impacto, mas não condiz com a realidade efetiva. Só que isso está vendendo. E para mim, isso é uma bomba. Porque você vai estar criando uma nação frustrada. Exato. Você vai estar criando uma nação achando que a cultura do fácil... pouco resiliente, né? Isso. Qualquer situação que não deu certo ali, eu vou desistir. É isso. Aí daqui a pouco a pessoa se entrega na primeira barreira. E é o que eu vivo hoje com os meus colaboradores, é mostrar para eles que é possível desde que tenha trabalho. Sim. Você tem que ter um planejamento para as coisas acontecerem. Não é simplesmente chegar e falar assim, trabalhei 2 meses e vou ficar rico e vou querer ir para a piscina. Uhum. Não é assim que funciona. Existe um processo. Só que aí tem uma outra questão. Poucos querem pagar o preço. Passar pelo processo. É isso. E aí fica mais fácil, né? Eu comprar R$97 um curso de como ficar rico em 30 dias, aí tá pago, né? Eu comprei e paguei R$97, vai dar 30 dias, eu não fiquei rico. Mas e aí, como é que funciona? Eu gosto de dizer que deveria existir uma faculdade, porque geralmente as faculdades, elas têm 4 anos, né? A graduação ali, o técnico às vezes 2 anos e tal.
medicina já é bem mais, né? Mas geralmente 4 anos. Aí eu costumo dizer que deveria existir uma faculdade chamada processo. Qual que você vai fazer? Você vai fazer, tem administração, tem publicidade, tem medicina, você vai fazer a faculdade de processo. Essa faculdade vai durar a sua vida toda. Então, assim, você tem que assistir pelo menos uma aula por semana para você aprender sobre o que é processo, porque muito se tem falado sobre conquista, mas pouco se tem falado sobre processo. Você tem algum nome hoje que você lembre de cabeça que fala sobre processo? O fulano é especialista em ensinar sobre processo. Não tem. Não tem. A gente não... Você vê essa palavra fala, mas você não vê ação em cima dela. Pois é, exato. E ninguém ensinando, né? Isso. Porque eu acredito também não tem audiência. É isso. As pessoas não vão parar, você vai ensinar sobre processo. Não, eu não quero saber sobre o processo. Eu quero saber o que foi que você fez para ter o resultado. E um outro detalhe também muito forte é que eu também não acredito que uma pessoa vai contar toda a receita do bolo. Uma pessoa que teve sucesso através de um processo, ela não vai contar todo o segredo dela abertamente, porque a Coca-Cola tem um segredo que até hoje a gente não sabe qual é a fórmula. Não faz sentido alguém entregar ali, e a gente vê muita gente entregando, vou explicar a minha fórmula, o meu método, né? Como assim alguém que conquistou uma coisa com tanto empenho vai entregar ali de mão beijada entregar o alguém, ouro, né? Eu então acho que nem todo mundo tem essa questão de entregar o ouro. O cara entrega até a metade, né? Aí ele falou assim, deixa eu dar só essa palhinha aqui, isso se for verdade também, né? Sim. Porque tem essa parte também, porque você tem aquela pessoa que tá montada para falar aquilo, mas na verdade mesmo, ela não viveu aquilo. Isso. Eu acho que aí é que tá o grande segredo. Só que eu não sei se isso vende, né? Porque quando a gente fala que a vida é dura, tem que acordar cedo, tem que ter resistência, você tem que cuidar da alimentação, você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar das coisas. Ah, mas isso é difícil. Ah, mas eu não sei se eu quero. Mas o que o outro tá falando lá, compra isso aqui que você promessa, vai ganhar. Né? Melhor comprar a promessa então do que eu prefiro e massageio o ego, né? Então fica mais fácil eu comprar isso aqui do que falar o que o outro está vivendo. Sim, sim. E, Cláudio, você entende que dentro de todo esse fluxo, né, que é, ao meu ver, uma bolha, e toda bolha explode daqui a um tempo, né? Você entende que tem muitos empresários incríveis hoje sem mentores por conta disso, né? Porque eu acredito que alguém que viveu o processo e construiu algo sólido, né, que tem alicerce, eu acredito que às vezes esse empresário se pega ali sozinho, né? Porque ele pensa assim, poxa, quem é que vai me escutar? Eu vou entregar o meu coração para alguém que tem pelo menos uma bagagem ali semelhante no sentido da resiliência, né? Você entende que tem muitos empreendedores hoje o que eu acredito, solitários? Né? O que eu acredito que empreender é solitário. Sim. Né? Quantas madrugadas eu não passei na minha casa, no meu escritório, desenhando o projeto. Ninguém entende, né? Ninguém sabe. Mas a turma sabe, por exemplo, a viagem que eu vou postar eventualmente no Instagram com a minha família. Tá vendo? Ele é rico, ele é isso, ele é aquilo. Só que as noites que não foram dormidas, que a gente ficou pensando. E as madrugadas carregando caixa para abastecer os pontos de venda. E até nas viagens respondendo os clientes, né? Respondendo o cliente. Tem viagem sem dor de cabeça. Eu tenho uma imagem da minha filha quando a gente era pequena, a gente estava numa determinada viagem, ela falou, papai, você pode desligar o celular, por favor? Então tá gravado isso. Porque ela estava gravando eu no celular. Uau. Então eu estava ali. Mas eu entendi que estava fazendo o meu melhor, porque eu estava dando um recurso para que a viagem também acontecesse, né? Sim. E isso me conforta, porque eu sei que o meu trabalho teve um resultado, né? Mas falando sobre essa questão do empresário solitário, né? Eu entendo que sim, tem muita gente boa, tem muita gente que se fechou hoje pelo simples medo de eventualmente os sanguessuga, sabe? Sim. Chegar lá, né? os tomadores, e eles abusarem demais. Então, eu sinto que existe essa classe de empresários honestos que acordam cedo, que trabalham, que honram a sua família, só que eles estão só. E eu sinto que, no futuro, esse outro empresário, que é o empresário sucesso, que vai para o palco, que é o do oba-oba, eu acho que isso tende a acabar. E aí, essa classe que está lá guardadinha,
vai ressurgir fortemente. E eles precisam ensinar, né? Porque tem muitos conhecimentos não compartilhados por pessoas que venceram, né? Porque isso é muito comum na medicina. Eu atendo vários médicos, né? E aí, muitos médicos que são professores, né? São doutores que ensinam, que participam de seminários, eles falam, caramba, de congresso, né? Caramba, tem tantos absurdos sendo falados que eu não tenho nem coragem de me apresentar de uma forma contundente nesse oceano de absurdos que estão sendo compartilhados, né? De informações. Isso deve ser muito frustrante para quem ouve uma massa absorvendo conteúdo de uma coisa que você sabe que aquilo ali não é real, não existe, né? Quando eu ouço que eu tô lá no Instagram, eu falo sobre empreendedorismo, falo sobre vida, você olha aquelas pessoas postando que empreender é fácil, que basta você seguir 7 passos e você vai estar magicamente feliz e rico. E tá lá. E a pessoa tá vendendo um sonho que eu sei que não é aquilo. E aquilo me deixa chateado e, de repente, como é que eu poderia levantar uma voz para dizer que você pode sim vencer, mas com princípios, com processos. E que não é tão difícil quanto se pinta, mas não é tão fácil como se vendem. Eu acho que aí é uma linha que a gente tem que tentar entender como é que a gente chega nesse público. Porque esse público está lá sedento pelo apoio. Pela verdade. E às vezes querendo apoio, mas não sabe a quem seguir. Eu sigo o meu coração, eu sigo a minha razão, eu sigo a minha emoção. Então, assim, eu acho que isso tudo ainda vai ser trabalhado para os próximos anos, porque muito se fala de digital. Eu acho que uma das coisas que me fizeram chegar até aqui foi exatamente isso, né? Falar um pouco sobre essa vida empreendedora, mas a vida empreendedora de verdade, não a vida empreendedora fake, né? Não vou postar que eu tô em Dubai, por exemplo, e que foi magicamente fácil. Não, são 50 anos. E a esposa junto comigo, sol a sol, juntos, privando muitas vezes de momentos em família, porque precisava trabalhar. Não que é ruim isso, mas eu estou visando lá no meu futuro. Uau, que incrível. E nesse universo do empreendedorismo, né? Você entende que a fé ela precisa estar conectada ou é algo que você pensa que pode ser separado, né? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, ou você acredita que isso tudo deve estar conectado? Esse novo caminhar, ele está muito novo para mim, né? A gente está falando de recentemente, eu me converti. 23 de setembro. Menos de um mês, né? Mas eu vou falar do meu passado. Eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei numa força maior. E sempre recorri a ela. Talvez de uma outra forma. Mas eu entendo que está intimamente ligado. Porque se você tem alguém para recorrer no final do dia, as coisas elas vão clareando de alguma forma. E para prestar contas também, isso. né? E ele te dá a estrada, né? Hoje eu aprendi, né, que Jesus te dá a estrada, mas se você não der o passo, nada vai acontecer. E no mundo do empreendedorismo é a mesma coisa. Tá lá a estrada para você. Se você acredita minimamente que aquilo vai dar certo, já é um começo. Então, olha só, toda a questão de energia está vinculado, independente da crença, independente do jeito, mas eu acredito que está tudo ligado. Corpo, mente, espírito, para que tudo siga para um fluido melhor. Sim. E aí quando está tudo conectado, as coisas começam a fluir de uma forma mais dinâmica, né? Aí é sucesso. Até sem esforço, né? Muitas vezes, né? Hoje eu falo que problemas eles continuam tendo na minha vida, não é que magicamente eu saí de uma posição e fui para outra, não, só que é confortável, vamos resolver, tá tudo tranquilo, vamos lá, vamos entender aqui o que aconteceu, isso, então resolve aquilo, não entra no meu coração, não fico pé da vida, não fico nervoso, eu entendo que as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer, e ponto. Perfeito. A gente está caminhando pro final e eu quero lhe fazer uma pergunta. Foi muito bom, poxa vida. Esse podcast dava para sediar ficava um dia inteiro falando aqui. Tá muito, muito bom. A gente vai ter muitos programas como esse, né? E eu quero deixar aqui uma pergunta
que provavelmente você ainda não sabe 100% da resposta, mas é algo que eu gosto de perguntar, porque a gente está gravando em outubro de 2024, tá? Outubro de 2024. Imagina que 10 anos se passaram e você está fazendo 60 anos, né? Eu te conheci com 49, chegando nos 50 ali, né? Imagina que a gente está tendo a mesma conversa, você está com 59, chegando no 60 ali, né? Como vai estar o Cláudio nesse dia? O que você compartilharia para mim de acontecimentos da sua vida, no mundo dos negócios, na sua família, na sua fé? Eu te faço essa pergunta e para você responder, a gente tem um ato profético aqui, né? Porque você vai estar declarando como você quer estar no seu futuro. E a gente vai assistir esse vídeo nessa data. E aí a gente vai fazer aquele comparativo, né? Uau, olha só o que você falou ali, olha as coisas acontecendo de verdade, né? Então, o que passa na sua mente diante dessa pergunta? O que me passa na minha mente, né? Eu sinto que eu tô engatinhando, né? É como se eu tivesse nascido novamente. E aí, como um menino de 10 anos estaria? Porque é a conta que eu chego aos 60. Então, assim, como eu imagino, eu vou estar radiante, feliz e intenso. Então, acho que são 3 coisas que, para mim, é o meu marco para os meus 60 anos. Sim. E a felicidade. Porque eu acho que a gente é uma busca constante pela felicidade em todos os aspectos, né? Legal. E tá tudo intimamente ligado. Então, os meus 60 anos, quero estar forte. Provavelmente você já deve ter casado uma das filhas, né? Já, né? Se bobear, já vou ser avô, porque a minha filha Gabriela, de 18, já colocou uma aliança de compromisso no último dia 12, né? Fez um ano de namoro. Olha só. Também Pedro é um rapaz incrível, a minha filha é incrível, não tem como deixar de falar de nenhuma das minhas filhas, esposas, são maravilhosas. Né? Então, assim, talvez seja avô, mas eu quero ser um avô forte, Sim. como eu falei, porque eu quero carregar meus netos, né? Carregar com meus netos e tudo mais. Mas eu acho que a gente busca a felicidade plena, né? Acho que eu tô engatinhando aí na minha nova fase. Legal. Cabe mais uma reflexão aqui para a gente concluir? Você permite? Claro. Vou fazer agora. Imagina que Deus entrou nessa sala agora, né? E sentou aqui no meu lugar. Eu me levanto e dou espaço para ele sentar e ele está olhando para você. O que você falaria para ele agora, no presente? Eu só ia agradecer, porque ele fez maravilhas na minha vida. Ele me colocou pessoas incríveis na minha vida, tanto no âmbito profissional, quanto a minha família é uma família abençoada, e colocou amigos como você, Diego, que transformou a minha segunda fase de vida. Então, eu só agradeço. Eu não peço nada e agradeço. Uau. Eu tive a honra de entrevistar o Cláudio. Como eu comecei o podcast falando que ele era uma pessoa incrível, vocês acabaram de ver, de ouvir, de assistir. E vamos gravar mais programas como esse, com outros temas. Cláudio, foi uma honra lhe entrevistar. Até a próxima. Meu amigo, olha só, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz e foi uma honra para mim estar aqui hoje também, né? Foi um grande passo. Sim. O podcast para mim foi um grande passo. Estou feliz. Muito obrigado. Que bom. E seja bem-vindo. Essa é a sua casa. Amém. Obrigado. Você que nos assistiu, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas e até a próxima.